dia. Estava com saudade de vocês. E a gente ouve na internet, eu vi esses dias que um senhor falando sobre o espiritismo, né? Eu estou no espiritismo desde 1900 e antigamente. Quase 50 anos que eu saí um padre me aconselhou a procurar outras coisas, porque na igreja ele não conseguia me dar respostas que eu perguntava. E eu conheci uma casa espírita. E era bacana, era legal, me dava ideias. E aí eu vi um senhor falando que o espiritismo está chato. Infelizmente eu concordo. Ele contando que as casas espíritas estão ficando muito ortodoxas. Para você aprender a falar sobre mediunidade, você precisa de 10 anos de curso. Tem diploma agora, quando você faz o curso básico de espiritismo, você ganha diploma. Eu falo, para quê? Vai chegar no céu e falar assim, ó, eu tenho um diploma de espiritismo, mas briguei com todo mundo lá atrás. Então, quando o pessoal fala que o espiritismo está chato, eu penso assim, eles não conhecem os irmãos da luz em Jesus. Porque aqui a gente fala de tudo. Eu já me convidaram a sair de uma casa espírita uma vez, pelo jeito que eu falo das coisas, pelo jeito que eu encaro Jesus. E é uma casa espírita tão retrógrada, que falava assim, não, as suas ideias são muito progressistas. Eu falo, mas Kardec não era progressista? Não falava que a gente tinha... Então a gente vê que existem casas espíritas chatas, mas existem casas espíritas legais. E bacana essa ideia de fazer uma coisa ecumênica, que Jesus é um só, né? E hoje nós trouxemos aqui alguns temas que a gente vem batendo na ideia de que a gente precisa aprender a pensar sozinho. Até hoje a gente não aprendeu a pensar sozinho. A gente pensa o que os outros querem que a gente pense. Então nós trouxemos esses temas aqui, para a gente conversar a respeito. Compaixão, misericórdia, gratidão, vida. Então vamos começar a conversar? E eu vou dando trabalho para ela ali, que eu fico andando, você de casa aí também. Compaixão, o que é compaixão? Você tem compaixão? Tenho. Onde ela está? Deixou em casa? A gente tem compaixão, aí a gente sai, a pessoa fala assim, cara, você precisa ter compaixão de mim. Mas bacana, eu preciso ter compaixão, né? Vocês têm compaixão? Vocês sabem o que é compaixão? Como é que eu posso ter uma coisa que eu não sei nem o que é? A gente tem misericórdia? O que é misericórdia? É dó. Eu tenho morro de dó dos outros. Mas dó e misericórdia, gente? Ensinaram pra gente que era, né? E gratidão? A gente precisa ter gratidão. Me dá um livro que ensina. Você tem um livro que ensina a ter gratidão? Vem um monte de vídeo na internet falando sobre gratidão, que a gente precisa desenvolver a gratidão, que a gente precisa ter gratidão. Espera aí, gente. Aonde a gente está procurando tudo isso aí? Onde vocês acham que a gente está procurando tudo isso aí? Fora, né? A gente está procurando isso tudo fora da gente. E isso não é de fora para dentro. Isso que nem o Marco falou, é de dentro para fora. Esse negócio chamado vida, que a gente chama de vida, ele foi feito para ser vivido de dentro para fora. E como está a nossa vida hoje? Deixa eu olhar alguém aqui que eu tenho vontade de perguntar. Eu só olho você.
Não sei por que alguém fala. Eu só olho. Como está a sua vida hoje? Tá difícil. Tá difícil. Por quê? Tá passando frio? Não. Tem bastante cobertorzinho? Tem. E por que sua vida está difícil? O que está difícil? Ah, a esquerda contra a direita? Eu não aguento mais ver Lula, Xandão na televisão. Eu não aguento mais ouvir falar sobre feminicídio. Eu não aguento mais ouvir aquela politicagem danada, aquela brigaiada de esquerda com direita. É isso que sua vida está difícil? A vida de vocês está difícil por causa disso? Não. Tá. A minha tá. Eu tô cheio de ouvir essas coisas. Não ouça. Joga fora a televisão. Mas não dá. Não dá. Porque quando eu passo em algum lugar, eu vejo aquela bagunçaiada, um xingando o outro, nada funcionando, taxação. Meu Deus, será que o café vai subir? Será que a carne vai baixar? Será que os remédios vão subir? Gente, a taxação é daqui para lá, não de cá para lá. Sabe? Será que um deputado vai lá fazer a cabeça do homem mais poderoso do mundo? Fala, meu Deus do céu, qualquer um pode mudar a cabeça desse homem aí, ele taca bomba em todo mundo. Então não é assim a vida. Isso não é vida. Nós estamos procurando vida de fora para dentro. E a vida é de dentro para fora. A gente anda num estado de ansiedade quando a gente pensa na nossa vida. A gente anda num estado depressivo quando a gente pensa na nossa vida, que a gente precisa de um remédio para dormir. Como é que chama aquele remédio para dormir? Rivotril? Como é que é? Como é que chama o remédio para dormir? Rivotril. Ah, eu pensei em paz de espírito. Eu estava pensando em paz de espírito. O que é esse tal de Rivotril? Zolpidem. Eu tinha pensado, juro para vocês, eu pensei em paz de espírito. Alguém pensou em paz de espírito para dormir aqui? Não. Vocês pensaram em paz de espírito? Rivotril, Zolpidem, cachaça, vinho. Não, gente, é paz de espírito. Para dormir à noite é paz de espírito. Não é Rivotril. Então, vamos começar a entender que nós precisamos entender a nossa percepção de bem-estar. A nossa percepção de bem-estar está aqui dentro. O meu irmão, ele vai para um resort 5 estrelas, ele briga com o garçom, ele briga com o dia, ele briga com o barqueiro, ele vai num lugar, ele acha... Porque ele dentro ele é uma turbulência. Não adianta o lugar, adianta a gente. Então nós precisamos ter paz de espírito. Ok, Fernando. Você consegue ter? Não. Mas eu tento. Eu estou buscando. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso que está acontecendo com a gente. A gente liga a televisão, a gente sai na rua, a gente não sabe se a gente vai voltar. Eu em São Paulo, eu fui assaltado 7 vezes. 7 vezes vieram revólver na minha cabeça. Por isso que eu vim para o interior. Aí a gente sai na rua, a gente não sabe se vai voltar para casa. Eu vivi uma época assim na minha vida, que tocava o telefone, eu já estremecia. Eu saía de manhã cedo, eu não sabia se eu ia voltar de noite para casa. Então você imagina você viver num estresse desse, te dá uma insegurança danada. E com a insegurança você fala assim, o que eu posso fazer?
Aí você começa a buscar alternativas. O que eu posso fazer para melhorar essa minha insegurança? E você acha alternativas? Você consegue mudar a cabeça do Trump? Não? Então vai engolir a taxa? Bora! Tem que fazer o quê? Agora. Isso nos causa uma sensação de incapacidade. Quando você lida com incapacidade todo dia, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nada, você faz o quê? Você desliga. E aí você entra em depressão. Por isso que as nossas crianças estão todas ansiosas. E nós adultos estamos depressivos. Legal essa combinação, né? É pólvora com bala. Vai estourar, vai ferir alguém. Então nós vemos muita gente recorrendo a bebidas, drogas e suicídio. Está aumentando muito. Consumo de álcool, consumo de drogas e suicídios. Enquanto a gente busca a nossa felicidade do lado de fora. E aí, como eu falei na última vez que eu vim aqui, sobre os nossos adolescentes, sobre esse filme muito interessante de se ver, muito triste de se ver, mas é uma realidade, que o jogo mudou. Quem assiste futebol vê que o jogo de futebol não é igual antigamente. Antigamente o goleiro chutava a bola lá para frente e ia. Agora ele sai aqui e os jogadores marcam em cima. Vai jogar diferente, você vai perder o jogo. O jogo mudou com os nossos adolescentes e a gente continua do mesmo jeito. Nós temos que marcar os nossos adolescentes em cima. Não é de longe. Nós temos que ficar atentos aos nossos filhos em cima deles. Como? Vamos tentar explicar um pouquinho. Nós temos muita informação. Está chegando, a gente liga qualquer meio de comunicação, vem muita informação para a gente. Quando você era criança, tinha tanta informação assim? Não. Não? E você era uma tonta? Não. Você era uma pessoa ingênua? Eu acho que não. Eu também acho que não. Se eu quisesse saber como é que faz vatapá, há muito tempo atrás, como é que você tinha que fazer? Agora eu ia na internet. Você sabe na hora, né? Na hora. A gente provavelmente ia esperar uma semana Com certeza. para achar uma baiana para ensinar a gente a fazer vatapá. Exatamente. Te dava ansiedade? Mais ou menos. Para esperar uma semana, achar uma baiana para te ensinar? Para te ensinar. Eu não, eu sabia que uma semana depois eu ia achar. Eu não tinha ansiedade. Hoje em dia, se ela quiser saber que vai vatapá, tem como faz vatapá, e caiu a internet, como ela fica? Eu dei desespero. Como ela fica? Eu quero saber como faz vatapá. Vou na internet, caiu a linha. Nossa, você vira uma fera. Você fica doido. Como eu vou ficar sem saber como faz vatapá? Não precisa saber agora. Antigamente a gente lidava com isso sem ansiedade. Agora essa informação chega de uma forma que, se ela não chegar em 10 segundos, a gente está ansioso. É legal isso? A culpa é do meio de comunicação? A culpa é nossa. A gente está se deixando levar por tanta coisa, sem prestar atenção no que nós somos, sem prestar atenção no principal, que somos nós. A informação vem, segure, pense, medite, discuta a respeito. Ah, mas são muitas informações que vêm. Seja seletivo. Seja seletivo. Comece a olhar as coisas que realmente te interessam. E olhar de que forma? Com os olhos? Não. Com tudo que você tem. Com todo o seu ser. Vem 200 informações. Pega uma. E o Marco falou, se uma informação vier e for interessante,
mudou o meu dia. Agora, vem 200 informações e você não se aprofunda em nada. Você é um ser superficial, como nós estamos nos tornando. Pergunta para um adolescente, que nem eu vi na televisão, cante essa música. Eles cantam um rap daqueles que falam maravilhas da esposa, da mulher, da vida, né? A criançada canta, aí canta o hino nacional. Reza o Pai Nosso. Não sabem. Estão ficando superficiais. Mas você entende a letra do que você está cantando? Não. E a letra é falando mal da mulher, falando para se expor, falando mal da família. Então vamos começar a prestar atenção, gente. Tá cá, prestar atenção em quem? Nesse camarada aqui. Vamos começar a falar de quem eu gosto. Gosto muito de Jesus, em todos os aspectos. Físico, religioso, emocional, psicológico. Analise ele do jeito que você quiser. Eu analiso ele em todos e gosto de todos. Jesus falava que nós tínhamos que fazer uma mudança em nossa mente. Que nós tínhamos que transformar o homem velho em homem novo. Correto? Tem até uma passagem no Evangelho que Jesus fala para abandonar pai e mãe, que chama-se moral estranha no capítulo do Evangelho. Abandonar pai e mãe não é largar o pai, largar a mãe. O que significava pai e mãe no tempo de Jesus? Ideias antigas, conceitos antigos. Você compra uma casa, uma jovem. Você vai casar. Você já é casada? Vai casar. Você vai comprar uma casa para você, certo? Você vai levar geladeira, fogão, cama, móveis da sua mãe? Por quê? Porque se puser os móveis da sua mãe na sua casa, o que você está levando para dentro da sua casa? Coisa velha. Curto e grosso. Coisa velha. Se você vai para uma casa nova, você quer levar o quê? Gente. Para ir para uma casa nova. Quem que falou não ouvi? O que ele quer fazer? Vou levar meu brinquedo. Isso aí. Você quer levar os brinquedos velhos ou os novos? É isso aí. Então, a gente tem que tirar o velho de dentro da gente para o novo entrar. Se a gente não tirar o velho de dentro da gente, o novo não entra. Como é que eu quero uma coisa nova se eu não tiro as coisas velhas? E o que são as coisas velhas, Fernando? O que são as coisas velhas que ficam aqui dentro, causando ranço, apodrecendo, faz você acordar azedo, sem motivo? O que é? Mágoas, ressentimentos, rancores. Você vai dormir e leva isso para a cama. E você quer acordar amanhã e ficar legal. Né? Acorda azedo. E acha que a culpa é do Bolsonaro. Né? Acorda azedo. E você precisa achar um culpado. O culpado não está aqui dentro, está lá fora, né? Sabedoria é achar um culpado. E Jesus fala para a gente mudar isso. E que nem eu falo sempre aqui, uma das passagens, uma das frases mais importantes de Jesus é: vai, não peques mais. Como eu pergunto, Jesus cobrava quando ele fazia as curas dele? Vocês não precisam responder, porque ele cobrava sim. Ele cobrava mudança. Assim que ele curava alguém, ele falava: vai, não peques mais. Quer cobrança maior que essa? Mude o que está dentro de você. Mude o seu jeito de ser. Mude o seu jeito de ver a vida. Mude de jeito de ver os seus problemas, as suas doenças. Enquanto você não mudar o jeito de se enxergar, a doença está lá como um alarme, te mostrando. Não seja rancoroso, perdoe, desligue-se das coisas antigas. E você continua ligado. E aí a gente vai
falar das nossas sombras. Nós espíritas somos reencarnacionistas. Alguns espíritas acreditam em reencarnação. Eu não acredito, eu tenho certeza. Eu já vivi tanta coisa na minha vida, eu já vi tanta coisa, porque quando eu comecei, que o padre me mandou embora, eu virei caça-fantasma. E o plano espiritual botava as coisas na minha frente. E eu começava a ver coisas que arrepiava cabelo de qualquer um. Eu já apanhei de espírito, eu já fugi de espírito, já puxaram as minhas cobertas, já vi um cara desse tamanho aparecer na minha frente e sumir na minha frente. Eu já vi gente falando para mim, vai lá olhar isso aqui que está assim, 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 assado. Eu fui olhar e estava assim, 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 assado. Eu vi gente falando de mim, coisas que só eu sei. Como é que eu posso duvidar? Meu pai desencarnou, ele vinha conversar comigo toda noite, de uma forma que eu nunca tinha visto ele. Como é isso? Não existe vida depois da morte? Não existe reencarnação? É lógico que existe. É lógico que existe. Se eu sou reencarnacionista, eu já tive várias vidas. Assista filme falando de vida passada. É difícil pra caramba. Assiste filme de Velho Oeste. É legal? É só tiro, matança e destruição. Um roubando as coisas dos outros. Ah, vamos lá para a época dos vikings. Como era? Matança, destruição, guerra. Ah, e antigamente? Matança, destruição, guerra. E antes disso? Matança, destruição, guerra. Como são as nossas sombras do passado? São tudo bonzinho? É tudo rei, rainha? Vai numa cartomante. Ai, o que você foi? Ai, eu fui uma rainha na outra vida. Todo mundo foi. E quem limpava o cocô dos cavalos? Só eu? Peraí, gente, não é isso não. Se você olhar a vida no passado, foi muito difícil. E se nós somos reencarnacionistas, a gente tem que saber disso, que as nossas sombras do passado estão aqui dentro da gente e nós precisamos modificá-las. Quando? Agora. Porque agora eu tenho conhecimento. Porque agora eu sei. Antes podia ser que eu não soubesse. Hoje eu sei. Ele mostrou pra gente. O Espiritismo mostra. Escancara, né? O Espiritismo escancara pra gente. E aí a gente vem falando de compaixão. Aí você tem compaixão? O que é compaixão? A gente pensa que compaixão é só quando o outro está triste. Ai, você está triste? Ai, eu tenho compaixão de você. Isso não é compaixão. Isso é gostar de desgraceira. É competição. Você fala assim, ai, hoje eu acordei com dor no pé. A sua amiga fala o quê? Ah, isso não é nada, eu estou com dor na coxa toda. Aí vem outro do lado, eu estou com 2 câncer. Aí, mas peraí, é competição do quê? Quem é o pior? Mas é isso, a gente só se encontra para falar de desgraceira com os outros. Aí eu estou louco para contar que eu acordei hoje todo doído. Peraí, gente. Compaixão é a virtude de compartilhar sentimentos. É, gente. Não é só os ruins, não são só os ruins. São principalmente os bons. Quando você está feliz, não me importa. Eu vou ser feliz também. Por quê? Porque você está feliz. Eu vou junto com você. Agora, experimenta parar num grupinho e falar que você está feliz. Ah, mas você não tem nada para contar? Eu tenho, que eu estou feliz. Mas conte alguma coisa interessante. Peraí, felicidade não é interessante, não? Só desgraceira, só fofoca que é interessante? A gente precisa mudar isso. Compaixão é a capacidade de compartilhar sentimentos. Está feliz? Compartilha. Acorda de manhã cedo, não está azedo? Compartilha. Deixa o azedume para lá. Não precisa contar para ninguém que você ficou azedo.
Você vai deixar o outro azedo também? Se o outro tem a virtude de compartilhar, quando você falar que você está azedo, ele começa a ficar azedo também. Né? Quando você vai na casa de alguém, e alguém fala assim, nossa, que legal que você chegou. Nossa, eu me sinto tão bem quando você vem na minha casa. Como é que você se sente? No dia seguinte você vai até mais cedo, né? Já chega cedinho. Agora, você vai na casa de uma pessoa, a pessoa fala, xiii, Maria, olha quem chegou. Você não sente isso? De vez em quando? Ou sempre? Então muda. A culpa não é dele, a culpa é sua. É isso aí. Quando você chega na casa de alguém, e alguém fala, xiii, Maria, você se sente mal, você não se abre, você se fecha, você não quer mais ir. A culpa é dos outros? É nossa. Você vai na casa dos outros e só critica, acha coisa ruim. Você só compartilha sentimento ruim, a pessoa vai querer que você vá na casa dela? Não. Aí você fala assim, Senhor, tenha compaixão de mim. Deus lá em cima dá risada. Fala, peraí, eu que inventei a compaixão... Ela pede para mim ter compaixão. Estamos loucos, né? Estamos loucos. Tá tudo bem? Tudo bem, Fernando. E você? Tudo bem. Obrigado. Ok, vamos continuar. Ai, já foram na igreja que fala lá 200 vezes. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia. A gente fica falando essas coisas, né? Eu também já fui católico. Estou falando mal. Estou falando o que se deve. O que é misericórdia? O que está escrito lá? Ok. Capacidade de entender o outro. Nós estamos pedindo para Deus o quê? Quando eu estou pedindo misericórdia para Deus, para Ele ter capacidade de me entender. Deus ter capacidade de me entender. Jesus ter capacidade de me entender. Espera aí. Quem que tem que entender quem? Deus não entende a gente? Se foi Ele que fez a gente? Ele fez isso tudo para a gente passar por isso tudo? É um processo natural esse que a gente está passando de evolução aos poucos? Ah, mas por que Ele não fez a gente perfeito? Porque não é o processo. Deus quer que a gente cresça com os nossos méritos. Que a gente aprenda a sentir as coisas. E a gente pede para Deus ter misericórdia da gente. Para Ele ter capacidade de entender a gente. A gente está variando, né, gente? A gente não está entendendo o que a gente pede. Como é que a gente pede para o ser que criou a gente ter capacidade de entender a gente? Não, somos nós que temos que entender a gente. Nós que temos que ter a capacidade de nos entendermos. Você sabe quem é você? Sabe nada. Você sabe o seu nome, seu endereço, o CEP de vez em quando. Mas se você for procurar lá no fundo mesmo quem é você, é um balaio de gato. Você vê que você é uma santa, mas também é um capeta. Eu falo, eu sou tudo. Eu tenho momento que eu sou bonzinho pra caramba, tem momento que eu sou um diabo. Mas sou eu tenho que aprender a lidar com isso, eu preciso atender o lado que é o melhor. Então, ixi, eu paguei alguma coisa aqui. Voltou. E aí a gente fala assim, eu tenho que ter gratidão. Como é que a gente adquire gratidão? De fora para dentro? A gratidão não se adquire, gente. Ela começa a brotar
Quando você começa a desenvolver a compaixão, quando você começa a desenvolver a misericórdia é o ato de você. Nós que somos reencarnacionistas, a gente já passou por muita coisa. A gente não teve vida fácil. Ninguém teve vida fácil. Então, quando você passa por algum problema muito sério, e você percebe que esse problema causa dor, e você chega a entender que você não quer que os outros passem a mesma coisa, você começou a entender o que é a misericórdia. Quando você não quer que um outro sofra algo que você já sofreu. A misericórdia, ela não precisa de palavras. Eu sempre falo que uma vez eu fui numa palestra, eu perguntei: alguém perdeu um filho aqui? Alguém perdeu um filho aqui nessa sala? Tem algum pai e mãe que perderam algum filho? Graças a Deus. Perdeu um? Alguém mais perdeu um filho? Não? Eu falo sempre, você não precisa contar para ela o que você sentiu. Você não precisa contar para ela o que você sentiu. Se você der um abraço nela, por favor, dê um abraço. E você também, dê um abraço nela. Pense na perda de vocês duas. Vocês precisam falar alguma coisa, gente? Deus abençoe vocês. Porque a gente precisa. A gente não entende o que elas passaram. A gente não sente o que elas duas sentiram. Então a gente precisa de palavras. Elas duas não. Isso é misericórdia. E quando uma abraça a outra, a dor diminui. Sem palavras. A dor de vocês diminui. E a nossa, vem um sentimento interno, que tem muita gente com vontade de chorar, inclusive eu. Um sentimento de, eu queria ser assim. Eu queria poder fazer isso para alguém. Obrigado. E a gente vai conseguindo aos poucos. A gente não precisa perder um filho para compartilhar uma coisa doída. A gente pode abraçar alguém e não querer que ela sofra. E não querer que ela passe algo que você passou, mas você não precisa explicar para ela que doeu pra caramba, que eu fiquei ruim, que foi difícil. Não! Só dá um abraço, gente. E divida essa dor. Isso se chama misericórdia. Jesus, ele fazia isso com uma naturalidade tão grande, que só o fato de alguém encostar na túnica dele, a pessoa sentia isso e mudava a vida. Isso é uma vida que ele passou por tudo que nós passamos. Jesus não foi feito santo, não nasceu perfeito. Jesus passou por tudo que a gente passou. Então ele sabe tudo que a gente está passando. Então a gente não precisa pedir misericórdia para Jesus. A gente precisa pedir misericórdia para nós mesmos, para a gente ter a capacidade de dividir as coisas que a gente já passou e não querer que o outro sofra. E aí vem a gratidão. Gratidão é quando você consegue se sentir. Você começa a ter gratidão quando você começa a se sentir. Vem algo aqui de dentro que você acorda de manhã cedo, tá aquela chuva, aquele frio, você fala: ai, que dia gostoso. Hoje está friozinho, né? Eu vou botar um casaquinho. Será que alguém está precisando de um casaquinho? Eu vou ver se tem algum aqui. Mas ele começa a ser uma coisa tão natural, gente. Dá licença. Eu sabia que eu também não ia aguentar muito. Começa a ser uma coisa tão natural, que vem de dentro, que você começa a achar beleza onde você não achava. Que você começa a achar que o mundo, ele está certo. Você começa a achar que Deus não está lá fora. Deus está em tudo, inclusive aqui dentro. Deus não é uma entidade, não é uma pessoa. Deus é o todo. É o Criador. Antes de qualquer coisa ser, Ele já era. Então, quando a gente começa a entender
que a gratidão começa a brotar de dentro, espontaneamente, que você é grato pelo que você tem, pelos perrengues que você já passou, pela experiência que você está tendo, pelos sentimentos que você está sentindo, você vê que você está evoluindo e você começa a entender um pouquinho desse grande Espírito que foi Jesus, que é Jesus. Ele não foi, ele é, porque ele está aqui com a gente hoje. E aí a gente começa a entender que a vida, ela é de dentro para fora. A gente começa a viver quando a gente vê que é de dentro para fora. Vida é junção de duas coisas. É vontade com ação. Espírito e matéria. Correto? Então nós temos a vontade, que é o espírito, que é detentor da vontade, e a ação, que é um meio de evolução da matéria. Qual vocês acham que veio primeiro? A vontade ou a ação? E hoje nós estamos... Primeiro veio a vontade, e depois se transformou em ação. E hoje nós estamos vivendo como? Você quer ir para Pindamonhangaba. O que você faz? Põe no Waze, né? Quem leva você para Pindamonhangaba? É o Waze. Você não para pensar onde é que eu tenho que fazer, como eu faço para ir lá, é norte, sul, leste, oeste. Os outros pensam pela gente. Quando eu quero alguma coisa, eu vou no Google. Quando eu quero dormir, eu uso paz de espírito. Esquece esses remédios, é paz de espírito. Não deixe os outros pensarem pela gente. Vamos começar a entender que a vida vem de dentro. Que a vida vem de dentro. Os meios podem ajudar a gente a ter mais facilidades, mas a gente não pode esquecer de quem está aqui dentro. Do Espírito que veio aqui. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Então esse é o importante da mensagem de hoje. Vamos começar a viver o nosso ser. Viver quem nós somos e não o que nós temos. A vida nos mostra toda ela. Ela nos mostra uma coisa muito interessante. O que tem no final da vida? O que tem no final da vida? Morte? Não existe morte. Existe uma prova. Qual é a última prova que nós vamos passar nesta encarnação? É a vida mostrando para a gente o que tem importância. O que você vai levar para o lado de lá. Então a última prova que nós vamos ter, toda vez, para todo mundo, a prova é a mesma. A prova é o seguinte: o que é importante para você? Você vai dar o próximo passo e você vai ver o que é importante. Porque o que você levar desta passagem, nesta prova, que é a última prova que nós vamos ter, é a coisa mais importante que você tinha para levar. E toda vez cai a mesma prova. Para todo mundo. E a gente volta aqui na outra vez para fazer a prova de novo. A gente começa a dar importância no carro, na casa, nos diplomas, em quem eu sou. Você não sabe com quem está falando, né? Que é você? Que prova você vai ter no final? A mesma que todo mundo. E o que você vai levar para a próxima? É isso aí. Pensem a respeito. O que eu estou levando? Quando chegar o último dia da minha prova, dessa encarnação, o que eu vou levar para o dia seguinte? Que Deus abençoe nossos caminhos, que Jesus esteja no nosso coração e que a gente possa ser mais bacana do que a gente já é. Porque nós somos feitos para ser bons. E nós somos. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe vocês também. Continuem nesse trabalho, que vocês não são nada chatos. Deus abençoe. Obrigado.